Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos à quarta palestra do primeiro dia de Comex Digital Talk. O dia começou com tudo com a Sandra trazendo bastante informação sobre a macroeconomia brasileira, passado, presente, futuro, bastante informação super relevante. Passamos para o Jonas um papo descontraído sobre tendências, perfil, como você deve se comportar no LinkedIn, nas redes sociais. Falamos com a Monique, tivemos aí uma ascensão super bacana sobre a pesquisa do mercado de comércio exterior e acabamos de ver que as mulheres aí estão com suprema maioria no mercado de Comex. E nada mais justo do que trazer a Juliana e a Paula depois dessa palestra com a Monique. Elas são aí as idealizadoras e heads do processo aí da Forcomex. É uma empresa aceleradora do grupo da Columbia Trading, né, que é uma gigante no mercado de trading companies aqui no Brasil. E temos hoje aqui conosco a Juliana e a Paula. A Juliana, que é gerente operacional desse grupo de aceleradora, que é para você, startup, que tem um negócio escalável, que está precisando de apoio, elas são as pessoas certas para que você fale. E a Paula, que tem uma carreira aí já sólida, com mais de 5 anos na Columbia Trading, que também entra nesse processo para ser um elo entre a Columbia e a aceleradora da Forcomex. Meninas, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Agradeço enormemente. Tenho certeza que vai ser um bate-papo fantástico. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui também. Muito obrigada. Aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre inovação, sobre qual é a inovação na visão de vocês. A gente vai falar de processos, do que as empresas e startups precisam, mas vamos fazer um pitch inicial do que é a Forcomex. Fala pra gente, né, de como ela nasceu, por que ela existe. Vamos lá. Aliás, eu preciso até colocar aqui que o nosso idealizador é uma pessoa que infelizmente não pôde estar presente aqui com a gente hoje nesse bate-papo, que é o Daniel Tavares, que ele é diretor comercial e de inovação da Columbia. Essa ideia nasceu dele e aí ele fez esse gentil convite para que a gente integrasse o time e ajudasse a tirar essa ideia da cabeça, colocar no papel e depois transformar num projeto que hoje já está operacional e já está acontecendo. E é exatamente isso que a aceleradora vem fazer também pelas startups. A gente identificou que o mercado de comércio exterior ele era um mercado cheio de oportunidades de inovação que estavam sendo pouco aproveitadas. Enquanto a gente tinha aí fintech, low-tech, edtech, todas as techs que você pode imaginar, a gente olhava para o comércio exterior e a gente via poucas iniciativas, né, de inovação e poucas startups realmente focadas nesse mercado. A gente encontrava algumas coisas em logística, que já está um pouco mais desenvolvido, mas no comércio exterior como um todo ainda não. Então a gente veio para suprir esse gap como a primeira aceleradora focada exclusivamente em empresas que geram soluções inovadoras para o comércio exterior. A gente viu que a Columbia Trading, por ser uma empresa, como você mesmo colocou, muito grande desse mercado, que tem muita experiência, ela tinha dentro de casa toda a expertise para ajudar as empresas que queriam começar nesse mercado e revolucionar esse mercado. Por que não nós sermos os próprios disruptores do nosso mercado? Então, a nossa ideia hoje é atrair tanto startups que estão no início do seu processo, que tem apenas uma ideia ou início de estruturação de uma ideia, para que a gente ajude a construir essa ideia e transformar ela num mínimo produto viável que possa ser apresentado para o mercado, como startups que já têm um produto, que já têm os seus primeiros clientes, mas agora querem começar a escalar, começar a ganhar mercado, ganhar proporções maiores ou testar novos produtos. Então, a gente, a cada 9 meses, mais ou menos, a gente abre um ciclo de aceleração. Nós estamos no nosso primeiro, nós já temos as nossas startups aí sendo aceleradas, estamos aprendendo muito com elas e em breve nós devemos abrir um próximo ciclo. Sensacional. E esse papo tem tudo a ver com a Get. A Get, ela tem um sangue de startup, né? Nós estamos aí crescendo bastante no mercado e falar de inovação com a gente é um prato cheio que até brilha meus olhos. Eu acho que eu tenho pessoas certas para falar sobre inovação. E aí vem a primeira grande pergunta que eu faço para vocês. Por que falar de inovação em comércio exterior? Eu acho que quando a gente fala de inovação no comércio exterior, quando a gente pensa em importação, exportação, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele porto cheio de container. Aí você começa a pensar como que eu vou liberar essa mercadoria, aquela coisa, aquele monte de procedimento, de documentação e a burocracia, né? Então aí a gente já começa a falar, poxa, como que é difícil inovar num setor que é tão burocrático, que é tão regulamentado.
o tanto de barreira que tem para fazer inovação, como que as pessoas elas usam a burocracia como uma forma de não vou inovar porque a inovação é difícil, a gente lida com Receita Federal que cria um monte de barreira no nosso dia a dia, não dá para inovar no comércio exterior. Então aí já começa aí já para por aí, na verdade, a inovação. Eu vejo isso, assim, as pessoas, não tem como inovar na área de comércio exterior, porque acho que vai ficar assim mesmo, né? Então, falta esse tipo de estímulo, falta empresas que fomentem a inovação mesmo na área de comércio exterior, e eu acho que é justamente por isso que a Colômbia resolveu se posicionar dessa maneira. E é verdade, Paulo. E aí, inclusive, eu esqueci de comentar que o mercado de comércio exterior estava carente de uma aceleradora como a Forcomex, de ajudar empresas que querem trazer inovação para o mercado. A gente vê os outros segmentos, inclusive de tecnologia, com bastante aceleradora, bastante gente boa ajudando essas empresas aí que tem uma ideia e está faltando aquele empurrãozinho. Então, é um prazer tê-las aqui conosco por isso, porque estava faltando. Juliana, você ia falar alguma coisa? Eu ia colocar uma coisa que nós sempre falamos nas nossas oficinas de inovação, falamos internamente também, que existem dois tipos de problema que a gente pode enfrentar. Existem os problemas que a gente brinca que são os gravitacionais, que são problemas causados por coisas como a gravidade. Então, eu estou andando de bicicleta, eu quero parar de pedalar e quero que a bicicleta não caia. É impossível, a gravidade vai agir e a bicicleta vai cair. Esse é um problema que a gente não tem como resolver, eu não consigo lutar contra a gravidade. Eu consigo procurar por outros caminhos, pôr uma rodinha na bicicleta, transformar a bicicleta em bicicleta elétrica, apoiar com um pezinho quando eu quiser parar, mas fazer com que ela pare de pedalar e a gravidade não aja sobre ela, não tem como. E a mesma coisa em relação às leis, legislações, burocracias. Se eu ficar olhando para isso apenas, eu vou falar, isso é um problema grande demais ou que eu não tenho alçada para resolver. É um problema gravitacional. Mas se eu olhar por outros ângulos, começa a se tornar possível resolver. Mesma coisa de pegar um exemplo clássico, o Uber. Se ele fosse olhar a legislação de todos os países que ele foi entrar e falar, existe na legislação algo que permita que o motorista não autorizado, assim, não existe. Então a gente não pode fazer nada. Não, vamos encontrar formas de fazer com que essa inovação se torne possível. Então é muito isso que a gente acredita na Forcomex, que apesar de ser um setor bastante regulamentado, cheio de burocracias, cheio de dificuldades trazidas pela legislação, isso também é uma oportunidade. Porque se a gente encontrar outras formas de fazer, qualquer coisa que melhore isso já é um grande avanço. Com certeza, com certeza. As barreiras que o nosso mercado traz, aqui falando do comércio exterior, a parte tributária e toda a legislação de Comex, isso tudo é uma oportunidade de prato cheio para você que quer inovar. Então, se você tem uma grande ideia, já vai se preparando que vai abrir mais uma rodada, como teve ali no speech inicial. E me fala uma coisa, o que é inovação na visão de vocês? Porque a gente fala muito de inovação, preciso inovar e por aí vai, tem conceitos aí de todo mundo. Na visão de vocês, o que é inovação? Então eu vou voltar. Eu vou falar para você primeiro o que é criatividade, para depois a gente se diferenciar a criatividade de inovação. Criatividade é a nossa capacidade de gerar ideias. Quanto mais ideias eu gerar e quanto mais diferentes entre si e mais inéditas elas forem, melhor. Isso é criatividade. Olhar para um problema que está todo mundo olhando e enxergar uma nova forma de resolver esse problema que ninguém está vendo. Isso é criatividade. Aí existe um outro conceito que é a confiança criativa, que é quando eu pego essa ideia que eu tive e tenho coragem, confiança para colocá-la para o mundo, para outras pessoas. Isso é confiança criativa. Agora, quando essa ideia é colocada para o mundo e se prova valiosa, isso começa a gerar valor, e esse valor pode ser monetário ou não, e isso pode ser considerado uma inovação. Então, é uma ideia inédita num dado setor que foi colocada à prova e gerou valor. Se não gera valor, a gente está falando de invenção. Tem um monte de invenção aí que não serve para nada. Elas não são inovações. A inovação ela tem que gerar valor. Isso aí, eu não vou falar qual foi o ano, mas na época lá que eu estava no primeiro ano de faculdade, teve um professor que virou para mim e falou assim: inovação é quando existe um retorno financeiro sobre. E se não tem retorno financeiro, é ideia.
Ele falava assim desse jeitão todo. E isso é verdade, pessoal. A inovação ele precisa trazer gerar valor. Essa é a palavra-chave, né? Ele precisa beneficiar alguém de uma Perfeito. maneira tão perfeita e tão em sincronia com aquilo que ele precisa, que aí é inovação. E na sua visão, Paulo, o que é inovação? Bom, eu estou 100% alinhada com a Ju, né? Até porque a gente tem feito várias iniciativas dentro da Colômbia, justamente para estimular a cultura de inovação dentro da empresa, e é bem por esse caminho mesmo. A gente consegue identificar quais são as oportunidades de inovação que tem, e tem que ser isso, tem que gerar valor. Se não gerar valor, não é inovação. Perfeito. Tem uma cultura na Get que a gente espalha aqui para todos os colaboradores, e a gente fala para os nossos clientes também, é que a ideia da inovação é não se contentar com o que já foi feito, né? É sempre procurar algo novo, sempre procurar algo que realmente possa gerar um diferencial competitivo, não só para a Get, mas para os seus clientes. E o foco tem que ser o cliente. Então, a inovação aqui no nosso caso, não sei se vocês concordam, é quando eu gero um valor que meu cliente se beneficia, né? E vocês acham que isso está correto? Eu acho que no final do dia vai esbarrar no cliente. Às vezes o objetivo inicial não era beneficiar o cliente. Por exemplo, eu posso ter uma inovação, eu tenho até um livro que eu adoro aqui, vou já dar uma dica para vocês, que chama os 10 tipos de inovação, e a gente tem inovações em processos internos da empresa, que não necessariamente o fim dele é impactar o cliente, mas se eu melhorar o processo interno, automaticamente eu vou gerar valor para o meu cliente, seja de redução de custo interno, que eu posso reverter isso de alguma forma para o cliente, seja por um processo que vai ficar mais bem amarrado e vai chegar mais rápido ou de forma mais consistente para o cliente. Então acaba refletindo para ele, porque nós somos uma empresa, e acredito que todas que queiram sobreviver no mercado devam ser centradas no cliente. E esse cliente pode ser a hora o cliente externo, a hora o cliente interno, mas é centrada no cliente. Então toda iniciativa acaba, né, de alguma forma influenciando a ele. Perfeito. E quais são as iniciativas que a Columbia Trading tem realizado aí para ser uma empresa inovadora? Bom, acho que implementar uma cultura de inovação dentro da empresa é sempre um desafio muito grande. E vai muito além daquelas coisas de meios tecnológicos, de contratar algum software. Não é só isso. A gente precisa investir em pessoas, como a Ju bem colocou agora, né? Então, a gente criou iniciativas para fazer para colocar essa cultura da inovação dentro das pessoas, dos funcionários, para plantar essa sementinha. Uma das iniciativas foi a criação do laboratório de inovação, que ele é conduzido pela Ju, inclusive. É um laboratório que ele foi feito em 4 etapas. Que tem uma duração de 4 meses, né, Ju? Vai me ajudando aí, Claro, né? claro, mas tá indo bem, tá indo bem. Inclusive, assim, a gente formou várias equipes que para a gente começar a usar metodologias como o design thinking, por exemplo, para a gente conseguir aprender essa metodologia de como resolver um problema real do nosso dia a dia e aplicar para as demais áreas de negócio da empresa, tanto como melhorar um processo interno, como a gente conseguir melhorar questões ambientais, éticas. Tem várias situações que a gente poderia usar a metodologia como design thinking e que a Ju, com o laboratório de criatividade, já conseguiu colocar esse conceito dentro da empresa e também com outras atividades que a gente tem feito paralelamente, como um envio de newsletter, que é o Minuto Inovação, que toda semana a gente aborda um assunto novo sobre inovação, que é justamente para começar a colocar as pessoas nesse ambiente, para elas começarem a se familiarizar com os termos novos que estão surgindo. É aquela coisa, startup, tem um monte de metodologia, um monte de nomes diferentes que o povo também não conhece, e aí você vai começando a entender todo esse ecossistema que vai se formando em volta disso, né? Que mais que eu posso colocar aqui, Ju? Você tem alguma Eu coisa para acho que complementar?
A primeira coisa que a gente entendeu nesse processo foi que não adiantava a gente querer criar uma área de inovação. A inovação não tinha que ser uma parte da estratégia, ela tinha que se tornar a estratégia e ela tinha que permear a organização como um todo. Então, antes da gente pensar em disparar projetos de inovação isolados, a gente entendeu que o maior projeto de inovação que a gente poderia construir era a mudança cultural da organização para ser base para que qualquer outro projeto pudesse ganhar força. Então, a gente tem hoje projetos que ainda não estão públicos, que são alguns projetos que incluem, inclusive, a transformação digital, que ela não é inovação em si, mas ela acaba sendo, às vezes, uma faceta da inovação, coisas que vão acontecer. E a gente tem a inovação aberta, que é justamente a aceleradora ForComex. O que isso acontece? Que acontece? A gente hoje, sim, está recebendo as startups que já têm as suas ideias, mas um next step que a gente já está começando a desenhar é nós colocarmos os nossos desafios de inovação para o mercado responder com a criação de uma startup para isso, que pode ser uma cocriação entre a nossa equipe interna e pessoas de fora do mercado. Então, essas iniciativas elas vão começar a ganhar cada vez mais força. Hoje, elas são mais iniciativas internas, que atendem os nossos clientes internos. Então, um processo que precisa de uma melhoria foi diagnosticado por um colaborador e ele traz para o laboratório e a gente trabalha a metodologia em cima disso para que as pessoas ganhem confiança no uso das metodologias e para que cada vez mais a gente consiga ampliar isso e daqui a pouco a gente sentar na mesa com o nosso cliente e falar, e aí? Aonde está doendo que a gente vai trazer aqui nossos especialistas para resolver. A gente já começou a fazer isso com a aceleradora. A gente já está trazendo clientes para a mesa para dizer assim, o que pode ser melhorado. E aos poucos a gente vai começar a fazer isso com a empresa mais tradicional, que é a Columbia, né? Sensacional, e eu concordo 1000% com tudo que vocês falaram. Eu vou usar aqui um paralelo de transformação digital. Você, empresa que está ouvindo aqui e que fala que faz a transformação digital, eu vou ter um segredo para você: não consegue sem transformação cultural. Inovar uma cultura, um comportamento, tem que estar no DNA da empresa, tem que trazer esse processo comportamental de cultura, para aí sim você conseguir a transformação digital, e por isso eu concordo 1000% com o que vocês falaram aqui. E depois de todas as iniciativas que a Columbia colocou em prática, o que ela ganhou? Quais foram os benefícios, os resultados que ela trouxe? Quem vai? Eu sei. Pode ir aí, João. Agora eu me perdi na conta, desculpa, gente. A inovação, ela é um processo de médio, longo prazo. Eu sei que a gente tem essa ânsia de ter resultados e nós também somos cobrados, né, por esses resultados no curto prazo. Então, o primeiro resultado de curto prazo que a gente começa a ver é justamente os primeiros passos de mudança cultural. É você começar a ver uma equipe indignada quando um processo não está no seu melhor, ou quando a gente tem uma oportunidade de fazer algo diferente, ou quando eu tenho contato com o cliente e vejo que tem uma dor não resolvida. A gente tem uma área hoje que ela anda ali lado a lado com essas iniciativas de inovação, que é a área de sucesso do cliente. Ela cuida do nosso cliente para que ele esteja sempre bem sucedido dentro do nosso serviço, daquilo que a gente entrega. E ela identifica ali quais são os gaps e as oportunidades de melhoria. E algumas delas também são oportunidades de a gente inovar, tanto nos nossos processos internos, como nos nossos produtos e serviços. E aí a gente tá no meio desse caminho, assim, a gente está olhando dentro para os nossos clientes. E agora, depois, a gente acabou de chegar hoje no nosso último step do laboratório de inovação. Então, a gente está com uma leva de colaboradores indo para todas as áreas da empresa com esse olhar de onde que a gente pode melhorar. E se a gente fizer isso que a gente sempre fez desse jeito, de um jeito diferente, o que vai acontecer? E com um mindset de prototipar. Que assim, eu não preciso fazer um projeto gigantesco. Eu identifiquei uma dor, eu vou explorar se essa dor é real, se esse problema realmente existe, eu vou gerar possibilidades para resolver e eu vou testar rapidamente. Então, a gente já fez isso no laboratório, como eu falei para vocês, com alguns processos internos, e agora os próximos steps são justamente a gente sair para testar isso na corporação como um todo. Então, o que a gente vê de benefício imediato é essa vontade
dos colaboradores de fazer isso e o sentimento de confiança que foi gerado neles, de que eles são capazes, porque normalmente a gente espera a consultoria externa vir fazer isso. Então vem uma consultoria de inovação, vem um facilitador para fazer, e a gente quis fazer um pouco diferente, a gente quis formar um grande número de pessoas de várias áreas da empresa para serem esses puxadores da inovação dentro das suas áreas e isso ir contaminando positivamente a área como um todo. Então a gente espera agora, uma vez que a gente colheu o primeiro fruto, que foi a mudança desse grupo, isso irradiar e começar a trazer os frutos dos primeiros projetos de inovação em si. A gente tem 2 que provavelmente vão ter os seus pitches apresentados daqui 2 semanas, então são 2 projetos que já vão deixar de ser projeto e se tornar resultado para a empresa, mas isso para a gente é só o começo. Agora a gente imagina que isso vai se tornar uma parte constante da empresa, que as pessoas vão dedicar uma parte do tempo delas só para pensar em como aquilo que elas fazem ou aquilo que um colega faz pode ser feito de uma maneira mais inovadora. Uau, né? Eu acho que enxergar isso dentro de casa e ver os colaboradores engajados é um combustível gigantesco. Pelo menos para mim é um baita combustível que eu venho aqui com sangue no olho. Quando eu vejo isso, eu falo assim, meu, vamos trabalhar juntos. Isso me dá uma energia gigantesca. E quando a gente traz um coisa... pouco... Pode Desculpa. falar. Imagina. E uma coisa que foi super legal é que quando a gente fez a primeira edição do Laboratório de Inovação, teve um número lá X de pessoas. E no segunda edição já aumentou bastante a quantidade de colaboradores que quiseram participar, porque foi justamente isso, assim, um foi falando para o outro, nossa, a gente está com uma iniciativa super legal, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, e aí falou, poxa, que bacana isso daí, a gente está aprendendo coisas novas, eu também quero participar. E a turma só foi crescendo. E tem uma coisa que eu gostaria de complementar, é que normalmente as empresas, quando elas começam a falar de inovação, elas querem fazer um projeto muito grande, porque elas querem ganhar visibilidade, elas querem contar isso para o mundo e falar, não, eu transformei, criei um produto novo. Só que quanto maior o projeto, maior o risco. E às vezes a gente arriscar logo de cara num projeto muito grande, com a equipe com pouca confiança, com uma cultura que não é a nossa, pode ser um caminho sem volta. E minar as iniciativas de inovação que vou vir a seguir, porque aquela primeira que tinha muito cartaz em cima dela não deu tão certo assim. E a gente já quer seguir uma estratégia totalmente diferente, que é começar low profile. Começar realmente com um projeto educacional e esse projeto gerar os primeiros frutos de projetos que geram mudança real, que geram valor real para a organização, redução de custo, melhoria de processos, e daí crescendo e ir para coisas que vão impactar diretamente no nosso cliente, e aí chamar o nosso cliente para inovar. E são ondas de complexidade, de risco que vão aumentando conforme a equipe vai ficando mais confiante. Isso é uma garantia de que vai dar certo? Zero, porque a inovação, o risco é inerente. Eu estou fazendo algo que nunca foi feito, eu não tenho benchmark, não tenho parâmetro, eu posso errar. Mas quanto mais eu aprendo sobre inovação, mais rápido eu erro, com menos custo eu erro, e mais rápido eu fico em consertar aquilo que eu errei, aprendendo com o meu erro, gerando novas soluções, né? É isso aí. E tem algumas consultorias que eu faço com empreendedores que eles têm. O empreendedor ele tem uma gama e uma frase que virou conceito para todo mundo que começou a empreender, que é empreendedor assume riscos. Empreendedor assume riscos. Todo mundo é estável empreendedora, mas é um risco calculado. É o que eu falo para todos eles. Não é para você sair e testar tudo de uma vez só, dar um tiro e ver o que dá certo. Não, vai com calma, step by step. É assim como você falou agora há pouco. Planeja, né? Vai soltando aos poucos, vai fazendo os testes. Isso é importante para vocês empreendedores, porque eu acompanho bastante novos entrantes no mercado que falam, não, eu vou colocar, eu tenho uma grana aqui para investir, eu vou investir tudo nisso. Não. Calma, vamos fazendo aos poucos. Você vai adaptando o seu produto, a sua inovação vai ser muito maior do que você pensa. Vai com calma. E quando a gente traz aqui para o mercado de comércio exterior, quais são os desafios de inovar? Essa é sua, Paula. Acho que é um pouco também daquilo que a gente já falou, né? A burocracia sempre vai ser um desafio para inovar no comércio exterior. Justamente por ser uma coisa mais engessada, mais regulamentada e que trava mesmo, não tem muito o que fazer. Só que é isso, você não pode desistir porque é um problema que você não tem participação nenhuma em cima disso, você não tem como mudar a lei sozinho, então, mas tem como desafiar.
E assim como a gente já comentou que o Uber desafiou a legislação, a gente também pode criar alguma coisa para desafiar. Eu acho que falta só esse estímulo, que é o que a gente está tentando fazer, mas é possível. Ninguém tá falando aqui em infringir a lei, tá, gente? A gente tá Sim. falando em desafiar. Tem uma diferença. Depois, não, as meninas super incentivaram a gente aí contra a lei. Não. Não é nada disso, pelo contrário. A gente segue todas as regras, mas a gente contesta. É diferente. E eu acho que tem um outro ponto também, que eu não sou uma pessoa de comércio exterior, como vocês vão notar quando a gente começar a falar os termos de comércio exterior, e eu misturo todos eles. Fica super engraçado. Mas eu noto que o perfil do profissional de comércio exterior é um perfil de profissional que ele é moldado desde a universidade para trabalhar numa empresa e prestar um serviço de qualidade, né? Ter a sua especialidade ali, mas não para empreender. E aí, uma das coisas que a gente teve como iniciativa e que está começando a se desenhar também na Forcomex, nós somos uma aceleradora jovem, né, gente? Nós estamos no primeiro ciclo, então eu sempre vou falar de coisas que estão começando a se desenhar. É a parceria com as universidades. Então, hoje a gente tem uma parceria embrionária com uma universidade, já que é a Mackenzie, aonde uma primeira turma piloto recebeu um desafio de inovação nosso para trabalhar durante um semestre nesse desafio e começar a plantar neles a semente de que você não precisa só se conformar com o sistema, você não precisa só aprender a como lidar com o que já existe, você pode ser criador de novas soluções. Então, a gente imagina que com isso também nós vamos começar a criar uma nova leva de profissionais que não estão só prontos para trabalhar nas empresas, mas estão prontos para contestar e questionar a forma como as coisas estão sendo feitas até agora. Sensacional, e linka bastante com a primeira palestra que a gente teve hoje no dia com a Sandra, que ela comentou um pouco da responsabilidade da universidade com esse profissional e introduzi-lo já no mercado da Revolução Industrial 4.0, de trazê-lo para a inovação e da responsabilidade que ela tem sobre o jovem. Linkou perfeito com o comentário que ela fez hoje na primeira palestra. Se você não assistiu, vai lá para assistir, que aí vai ficar por tempo limitado, hein? E conta um pouquinho, como que funciona a Forcomex? Bom, acho que essa é minha, né? A Forcomex, ela é uma aceleradora, então ela funciona de forma semelhante em alguns pontos com as aceleradoras do mercado, que vocês já devem ter tido contato com alguma, conhecido, visto o site, mas ela tem algumas particularidades. Então, primeira coisa, ela só aceita projetos relacionados com o comércio exterior. A gente tem ciclos onde as startups se inscrevem, passam por um período de avaliação e são selecionadas ou não para participar do programa de aceleração, porém o nosso formulário de inscrição fica aberto o ano todo. Então, se você quer inscrever a sua ideia lá, mesmo que o ciclo não esteja aberto agora, porque ele já se encerrou, você pode inscrever, porque a gente já vai conhecendo vocês. Se for uma coisa excepcional, a gente vai entrar em contato. Por quê? Diferente de algumas aceleradoras maiores e que aceitam projetos de vários tipos, nós aceitamos só projetos de um segmento e nós somos uma aceleradora pequena, o que nos permite ter um processo customizado. Então, uma vez que a startup se inscreveu e passou, a gente não vai colocar ela no moedor de carne e vai embora e todo mundo faz igual. A gente vai dedicar um mês de assessment para conhecer aquele negócio a fundo. E para cada tipo de negócio, a gente vai fazer um assessment diferente. Então, tem empresa que a gente vai sentar com clientes e ver a reação do cliente. Tem empresa que a gente vai montar jornada, que a gente vai fazer mapa de empatia. A gente vai trazer uma série de ferramentas de inovação para ajudar essas startups a contarem para a gente quem eles são e o que eles já fizeram. Feito isso, a gente faz uma análise também da maturidade tecnológica da solução deles, de quem são os empreendedores que estão ali, e a gente monta um relatório, que na nossa visão, quem é aquela startup, e juntos a gente desenha o programa de aceleração delas, que dura 3 meses, aonde eles vão ter mentores especialistas no mercado, ajudando eles a alcançar uma meta que vai ser estabelecida entre nós, aceleradora, e eles. Qual vai ser a meta? A gente não sabe, porque vai depender de uma startup para outra. Passado por 3 meses, e de acordo com o desempenho daquela startup durante esses 3 meses, a gente tem um novo pitch, que dessa vez é ao vivo para uma banca avaliadora e que vai determinar se essa startup vai receber um investimento, né, de capital, ou se o nosso processo termina ali e a gente vai continuar apoiando ela um pouquinho mais à distância, mas não existe esse próximo step de investimento.
Se a startup se qualifica para receber o investimento, aí ela fica com a gente por mais 6 meses, recebendo mentoria e um acompanhamento de novo, quais são as metas, o que a gente quer conquistar com esse investimento, que tipo de melhorias a gente vai fazer e que resultados a gente está conquistando com essas melhorias. E a gente acompanha ele. Na verdade, a gente vai acompanhar ele provavelmente para o resto da vida, uma vez que a gente vai se tornar sócios, né? A gente vai colocar um capital e vai receber um equity como retorno desse capital, mas o processo mais intenso, ele dura mais 6 meses. Então, a gente brinca que é uma gestação, né? No total, 1 mês de assessment, 3 meses de aceleração inicial e mais a possibilidade de 6 meses de aceleração com investimento. Sensacional. Pessoal, de novo, convite. Vai lá no site, se inscreve. Se você tem uma grande ideia, tem um projeto escalável, fala com elas, porque você tem tudo para dar certo com esse investimento da Columbia Trading. E você tem falado falar bastante... o site? Pode. A gente já tem o site, né? O site é super simples, é A4Comex, então A4Comex.com.br. Lá você vai ter um monte de informação. A gente está no Instagram também, se publicando várias coisas, tem blog. Aí, pronto, já fiz o meu merchan. Tá certo. E você tem falado bastante do ciclo, que vocês estão finalizando o primeiro grande ciclo de uma aceleradora que iniciou o seu processo aqui no Brasil com as empresas e vai chegar num segundo já daqui a pouco. O que vocês aprenderam nesse primeiro ciclo que vocês passaram? Bom, a gente ainda está no meio desse ciclo, na verdade, a gente está no final do processo de assessment para começar os primeiros 3 meses, mas já teve muito aprendizado. Por incrível que pareça, assim como uma startup aprende muito rápido, nós também nos consideramos uma aceleradora startup, porque a gente também está aprendendo muito rápido. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi sobre o mercado, que esse é um mercado incipiente, que está começando a se desenvolver, então que tem uma oferta pequena de startups e que elas trazem ainda algumas soluções parecidas, muita gente focada em logística, em frete, e tem uma gama enorme de desafios. Então, a gente começou a sentir que não basta a gente chamar as startups, a gente também pode ser um impulsionador da criação de startups, jogando luz a desafios que a gente quer resolver em parceria com as startups. Então, a startup se desenvolve para resolver aquele desafio, já se desenvolve com o cliente, porque ela vai poder implantar aquilo com a gente. Então, se você aí é um estudante de comércio exterior, uma pessoa que trabalha na área e está muito afim de empreender, fica ligado, porque em breve a gente vai trazer esses desafios que a gente está percebendo, né? Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. A gente também aprendeu aquilo que eu falei um pouco no começo, que existem empresas de níveis de maturidade diferentes, mas que a gente quer estar perto de todas, porque não é só sobre acelerar, mas sim sobre criar um hub de inovação, um polo onde todo mundo possa se encontrar e discutir, que a troca de saberes ali, de experiências, é o grande diferencial. O que faz uma aceleradora ser legal não é o conteúdo, o programa que ela vai fazer com você, mas sim as possibilidades de conexão que ela vai te dar. E eu acho que se eu fosse elencar assim, top 1 aprendizado, a gente já sabia, é muito louco isso, mas é uma coisa que a gente valida todos os dias e se prova cada vez mais eficiente, que é ouça o cliente. A gente trouxe cliente para a mesa, sentou com olhar de criança, de aprendiz, sem premissas, sem tentar vender nosso produto, nossa solução, nossa ideia, para ouvir. E quando você se coloca nessa posição de ouvinte e deixa o cliente falar, você vai chegando em coisas incríveis. E normalmente o cliente começa no mais raso, num problema mais genérico, mais comum, e conforme você vai explorando e conversando com ele, você vai chegando em coisas que nem ele mesmo sabia que aconteciam na operação dele. Então, para a gente, acho que esse é o maior aprendizado, assim, o valor de você dedicar tempo para ouvir o cliente sem a pretensão de querer apresentar uma solução para ele. É sensacional, sensacional. Essa é a grande ideia. Paralelo aqui na Get, a gente implementou um que a gente chama Voice of Customer, que a gente faz todo ano para ouvir o que o cliente tem a dizer. A gente não está vendendo nada ali, né? O que você gostaria? Me dá a sua ideia. E aí a gente pega aí, que a gente tem quase 500 clientes, a gente pega ali as ideias. E tudo que a gente faz no ano seguinte é baseado naquilo que eles falaram. Claro que a gente faz uma seleção e vai conversar com eles e vai a fundo nisso. Vocês não sabem como é transformador você ouvir algumas ideias e sair do achismo ou do eu sei tudo, ou ouve o cara, vê o que ele tem a dizer e aprofunda naquele tema. Vai vir coisa fantástica por aí.
E que dicas que vocês dão para esse empreendedor, para esse estudante, para essa empresa, né, que está precisando de aceleração, que está iniciando? Qual é a dica que você dá para essa empresa que está nessa jornada da inovação inicial? É com você, Ju. Essa comigo também? Eu tô te dando a bola, aí você pode jogar de volta. Bom, eu acho que a primeira é essa que a gente acabou de falar. Sai do escritório. Vai para o mercado. Você não vai achar a resposta no código que você está programando, você não vai achar a resposta num livro, numa pesquisa de desktop. Tem muita coisa legal na internet, mas os reais problemas estão no mundo real. A segunda dica que eu dou é assim: cuidado com soluções procurando problemas. A gente fala muito isso para as startups, que não se apaixona pela sua solução e sai procurando um problema para dizer que ela resolve. Se apaixona pelo problema, se apaixona por um segmento de clientes que você quer ajudar. E aí as soluções elas vão aparecer, porque às vezes a sua solução não vai ser a melhor, você vai ter que descartá-la, ou às vezes o seu segmento vai mudar tão rápido que a solução vai se tornar obsoleta em pouco tempo e você vai ter que criar outra. Agora, se a sua paixão for a solução que você criou, você está fora do mercado em pouco tempo. Agora, se a sua paixão é resolver o problema daquele dado cliente, você tem sempre a chance de se reinventar. Então, essa é outra coisa que a gente fala bastante, né? Que às vezes a gente vê ali as pessoas muito apaixonadas pela solução delas, pela tecnologia que eles criaram, mas não é sobre isso, né? No final do dia, sobre o valor que você vai gerar para o cliente. Acho que outra coisa que é legal também é sonha grande, tenha um propósito gigantesco, mas começa pequeno. Não, um step de cada vez, você falou isso também agora há pouco. Não tenta criar um produto com todos os features do mundo possível, porque cada vez que você olhar para o seu mínimo produto viável e perguntar para o seu cliente o que ele quer, ele vai falar um feature diferente, uma funcionalidade diferente que ele gostaria, que seu produto nunca vai ficar finalizado. Avalia você o que você acha que é essencial para o mercado testar a sua ideia e põe aquilo para teste o quanto antes, porque você só vai saber se realmente funciona a hora que você colocar para teste. Se você perguntar para o cliente se ele vai querer, ele vai falar que sim. Agora, a hora que você põe para ele comprar e para usar, a história muda totalmente de figura. Então, o meu conselho é assim: coloque o seu produto para teste o mais rápido possível. Óbvio que se eu estivesse falando aqui de um medicamento, de um aparelho cirúrgico, não tem como a gente fazer isso. Agora a gente está falando de serviço. Para a gente é muito mais fácil testar as nossas ideias, né? E um outro ponto também, Ju, que só complementando, Claro. que quando a gente fala para as startups, para eles não se apaixonarem, né, pela solução deles, para eles também estarem prontos para pivotar, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente também fala bastante. Olha, pode ser que essa solução ela seja melhor se você adaptar aqui ou ali, aí você também tem que estar pronto e disposto a abrir mão daquela ideia que você teve inicial para construir uma nova solução, né? Você me fez lembrar de mais uma coisa, e essa não é uma fala minha, é uma fala de um grande especialista em startups, o cara que escreveu o livro, né, da Startup Enxuta. E o Eric Ries fala que a gente tem que tomar cuidado com as métricas de vaidade, que são aquelas métricas que a gente faz só para provar para a gente mesmo que a gente está crescendo, que a gente está se desenvolvendo, que o nosso produto é bom. Então a gente determina uma hipótese que a gente quer testar. Será que o meu cliente aderiria à minha solução? Só que aí eu não ponho qual que é a nota de corte ou como que eu vou validar aquilo. E aí eu vou adaptando o meu teste para dizer que validou, porque eu não quero assumir que o meu investimento está sendo errado. Ou ainda eu falo, não, mas eu captei aqui 500 e-mails de usuários, está todo mundo interessado. Alguém pôs isso R$1? Alguém passou o cartão? Porque o maior teste no final do dia é quando a pessoa passa o cartão. Ela está disposta a pagar. Quantos clientes pagantes você tem? Então, para mim, o que eu brinco assim, o que me interessa é quantos pagantes você tem. Tem alguém pagando pela solução? Porque de graça é muito fácil. Agora, quando a gente começa a pedir para pagar o negócio muito. Então, quanto antes você puder ter um cliente pagante, melhor vai ser. Exatamente. Eu vou fazer aqui uma junção de tudo que vocês falaram agora. Eu tive um professor que é um dos grandes especialistas em inovação no mercado, chamado Romeu de Buzzarello. E ele falava, não se apaixone pela empresa, ele é fantástico. Ele foi um cara que vendeu apartamento pelo Twitter. Para vocês terem uma ideia de como que ele é fantástico.
E ele dá show na aula, né? Dá show, dá show. Então, professor, se você estiver ouvindo aqui, sinto falta das suas aulas, viu? A gente vai falar aqui bastante ainda sobre inovação. Eu tenho mais 3 perguntas para vocês, pessoal. Então vamos lá, que tem ainda conteúdo. Existe um outro ponto que a gente sempre faz, que é o comparativo de inovação, né? E quando que a minha empresa não é inovadora, mas aquela empresa é mais inovadora que a minha, eu nunca vou conseguir ser igual a ela, então, ou eu quero ser igual a essa empresa. O que eu faço primeiro, para quando a minha empresa não é inovadora e para eu evitar o comparativismo, vamos chamar assim, de eu preciso ser igual a ela, preciso ser igual a ela? Olha, eu normalmente falo para as pessoas assim, primeira coisa, isso agora eu vou no meu momento guru aqui, não é para sua empresa, mas é para sua vida. Cuidado com comparar palco com bastidor. Então você está comparando o palco da outra empresa, que é aquilo que ela está mostrando para o mundo. Então a matéria que vai sair na revista, a entrevista que a pessoa vai dar, ela vai contar o sucesso dela, né, gente? Mas a gente sabe que o bastidor às vezes é muito diferente. Então você está olhando o seu bastidor, o seu dia a dia, com o palco de outras empresas. Então eu acho que é menos sobre se comparar com o mercado e mais sobre entender o que a sua empresa precisa para dar o próximo passo. Qual que é o seu step inicial e qual que é o seu próximo passo. Tem um parceiro nosso que nós fomos visitá-los há pouco tempo, também uma aceleradora, e eles mostraram para a gente um modelo muito interessante, que eles falavam assim, aqui a gente olha primeiro para dentro e fala como que a gente pode melhorar tudo que a gente tem, que é a melhoria contínua, que às vezes é meio inimiga da inovação. Mas aí a gente chega num teto que fala assim, tá ótimo já, agora eu preciso inovar. Não dá mais para melhorar só um pouquinho, eu preciso construir algo diferente. Então, às vezes, a gente já quer inovar, mas a gente não tem nem nossos processos mapeados, a gente não sabe nem quem que é o nosso cliente, quais são as dores dele. Eu atendo qualquer pessoa que aparece no mercado, eu não sei exatamente qual que é o meu valor, que valor que eu gero para o meu cliente através do meu produto. Então, faz a lição de casa antes, arruma a casa, arruma os processos internos, conhece sua cultura, quem são seus colaboradores, o perfil deles, quem são seus clientes, o perfil deles, qual que é o seu produto, por que ele é diferente, como ele poderia ser diferente. Ah, agora eu entendi. Agora eu consigo olhar para isso tudo muito mais organizado e falar aonde que eu tenho oportunidade de inovar aqui. Uma das exercícios que a gente fez esses dias foi qual que é o nosso modelo de negócio atual? Pá, tá aqui. Quais são os modelos de negócio mais disruptivos do mercado? Então, todas ali as referências. Vamos brincar. E se o nosso modelo tivesse aquele elemento? E começa a estimular a criatividade das pessoas. Então, é legal olhar para fora, para fazer benchmark, para se comparar com os melhores, para trazer insights? É. Agora, para ficar com coitadíssimos. Essa palavra, para ficar numa posição com vitimismo. Obrigada, com vitimismo e falando, nossa, eu tô tão distante daquilo, eu não posso nem dar o primeiro passo, aí não adianta. Então, para mim, o primeiro passo é arrumar a casa, o segundo passo é olhar e se inspirar, e o terceiro passo é entender onde você tá e o que você pode fazer para dar o primeiro passo e não querer dar um salto quântico e já tá lá na Lua. Algumas empresas conseguem dar um salto quântico, não tem problema, mas a maioria de nós, réis mortais, tem que ir step por step, né? Isso. Fala, você quer... Aí, uma outra coisa, assim, que a gente vem fazendo bastante é ir vendendo a ideia aos poucos dentro da empresa, né? Que eu acho que com pequenas vitórias você consegue provar que aquilo é efetivo, né? Que são os quick wins, né? Com esses pequenos quick wins, você consegue provar que aquilo é possível e vai dando fôlego para ir seguindo para uma próxima etapa. E aí, e também que eu acho que muitas empresas têm muita dificuldade de fazer com que a autogestão compre a ideia da inovação, que eu acho que isso é um fator que pesa bastante, porque às vezes a ideia da inovação vem de cima para baixo, mas muitas vezes também é o próprio funcionário que gostaria de empreender, que gostaria de colocar questões de inovação dentro da empresa e ele não consegue porque ele não tem autonomia para isso, né? Então também eu acho que é uma outra questão que pesa bastante nas empresas e que aí você tem que fazer o seu entorno ali, fazer o seu empreendedorismo pessoal ali nas suas atividades do seu dia a dia e provando que aquilo dá certo para também conseguir espalhar a ideia dentro da empresa, né?
Eu sempre culpo o líder quando isso acontece, tá? Porque se ele não deixa o seu próprio colaborador inovar e ter essa vontade, aí você mina a sua empresa, você mina o seu principal ativo, que são os seus colaboradores. E outro ponto é deixem errar. Errem, sejam felizes errando. Porque assim, é errando que se aprende, aquela velha frase que todo mundo ouve, mas infelizmente assim, porque ele tem que ter a vontade de fazer e errar. Aqui a gente trabalha muito com a busca do conhecimento, a melhoria contínua e a simplicidade. A gente fala assim, se você errar, parte para outro. Quando você der certo, vai simplificar isso para virar no piloto automático, daí você vai buscar uma nova coisa para você saber, vai fazer uma nova inovação, vai deixar no piloto automático e você vai sempre trazendo. E um outro ponto que eu acho legal a gente citar aqui, que a gente falou, é que você já tinha comentado ali do cliente, né? Que o cliente ele pede tudo. A pior pergunta que tem é você virar e falar assim: você quer isso? Ele vai querer, óbvio, né? Porque a gente vê isso principalmente com empresas que não têm foco. Daí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Se esse é um erro comum das empresas que estão inovando, que é a falta de foco, e vou explicar. Eu sou uma empresa que eu trabalho no comércio exterior e eu estou ali só para empresas que importam. Só que eu descobri um novo mercado das empresas que produzem. E eu posso atender um pouquinho aquela empresa. Eu vou lá e vendo, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso gerar receita para a empresa. E essa empresa começa a me pagar tanto dinheiro que eu começo só a fazer as coisas para ela. Eu vou lá e perco o foco. Vocês acham que isso é um erro comum que acontece nas empresas que estão começando ou não? Falei aqui uma total besteira. Acho que é um erro muito mais comum do que a gente imagina. Acho que tem a diferença entre falta de foco e saber aproveitar oportunidades que se apresentam. A gente falou, a Paula trouxe muito bem da importância de estar disposto a pivotar. Então, acontece às vezes de uma startup estar focada no mercado e aí ela percebe que aquele mercado às vezes não é substancial o suficiente, é pequeno e não vai justificar o esforço, ou que existe um outro mercado melhor, ou que existe uma outra linha melhor e ela pivota consciente disso, ela sai daquela ideia inicial e passa para outra, mas existe também a necessidade de capital, a necessidade de gerar recursos rápido. E isso muitas vezes realmente tira aquela empresa do foco. A gente vê muito e a gente briga assim e tira desse caminho startups que começam a prestar consultoria, que começam a fazer ações não escaláveis, mas que geram receita no curto prazo porque elas precisam sobreviver. E a gente entende isso, mas isso tira, sim, o foco dos esforços e dos recursos daquilo que ela realmente quer criar, que é um negócio escalável. Uhum. E além Concordo disso, 1000%. também a gente vê startup que quer abraçar o mundo, né? Que Isso quer mesmo. colocar um monte de soluções para ter um pool enorme de produtos e também perde o foco com isso, porque aí não consegue entregar nenhum tipo de serviço direito, né? Perfeito. Ou não tem um segmento de cliente específico. Não, a minha solução atende todo mundo. Todo mundo. Já comprou do meia tamanho único? Meia tamanho único não dá certo, sabe? Seu pé é 33, a meia é 43. Não vai ficar legal. Exatamente. Então, as soluções de tamanho único, ainda mais no momento que a gente está vivendo, no qual as pessoas cada vez mais querem aquilo que pareça ser customizado para elas. Não precisa ser customizado, mas tem que parecer que foi feito sob medida. E aí você cria um cluster que tem as mesmas necessidades. E aí parece que foi feito para mim, mas foi feito para mim e para outros milhões que têm a mesma necessidade que eu. Mas ele identificou que é para aquele grupo de pessoas. Hoje, então, eu acho que eu vou dar 2 conselhos aqui. Startup, aprendam a falar não. É uma palavra muito simples, estão 3 letrinhas que vocês podem falar não para um cliente, tá? Faz parte do processo evolutivo da tua empresa. Eu passei aqui um processo que eu fui buscar uma startup para algo inovador que ainda não tem no mercado, que eu comecei a buscar, específico aqui para a Get. E a primeira pergunta que eu fazia é: eu sou fit para a sua empresa? E você me atende? Eu sou uma empresa de software na nuvem, SaaS, eu preciso disso. Então, não, a gente atende próximo disso. Eu falo assim, não, então é não a resposta, poxa. Não tem problema, você pode falar não. E eu vejo bastante isso, que as empresas querem abraçar o mundo e você foi super correto na sua colocação. Meninas, vamos chegar aqui na última pergunta desse bate-papo sensacional que a gente tem, mas eu preciso fazer essa pergunta. Eu quero inovar. Quais são as principais ferramentas e metodologias que eu uso na minha empresa para conseguir trazer essa inovação? E aí?
Eu começo, vai. Eu vou puxar o carro, depois você traz as outras. Primeira coisa que eu gosto de dizer é: não é sobre metodologia, não é sobre a ferramenta. É muito mais sobre o mindset. Você pode inovar, talvez sem ter ferramenta nenhuma, de forma empírica, ali testando e acertando, e a coisa vai acontecer. Agora, óbvio que existem ferramentas que ajudam a trazer processo, a guiar a gente nesse caminho. Nós somos adeptos do design thinking, então a gente realmente usa a questão do famoso diamante duplo, que diverge, converge, que vai buscar opções, que parte do cliente no centro. Então, todas as ferramentas que são centradas no cliente são ferramentas que, para a gente, para o modo que a gente gosta de inovar, fazem muito sentido. Obviamente que tem outras ferramentas mais voltadas para projetos, como, por exemplo, o Scrum, o Ágil, que ajudam a gente a pegar aquela ideia e transformar rapidamente ela num resultado testável, que também são muito legais. A gente acredita muito em prototipação, então tudo que permite a gente criar algo que a pessoa pode pegar, testar, interagir e dar feedback, para a gente faz muito sentido. E nós acreditamos também em desenvolvimento humano, que a força que motiva a inovação são as pessoas. Pessoas talentosas, nos lugares certos, com liberdade para ter ideias, para testar, para errar. Então, se a gente tem todas as ferramentas do mundo, todos os especialistas do mundo, mas não tem as pessoas para utilizar isso, eu acho muito difícil a inovação acontecer. Então, se eu tivesse que começar por uma ferramenta só, a ferramenta que eu diria é o ser humano, de ter pessoas motivadas e com vontade de fazer acontecer. 90% das inovações vem da linha de frente, das pessoas que estão ali no dia a dia convivendo com os clientes e vendo as oportunidades de se apresentar. Se elas não estão alertas, se elas não estão afim de buscar por inovação, dificilmente essas oportunidades vão subir até o nível de tomada de decisão. Então eu começaria por aí. Perfeito. Você, Paula? Bom, como eu trabalho lá na Colômbia e eu estou me inserindo nesse mercado agora, nessa parte de inovação, o que eu tenho ouvido é muito isso que a Ju colocou, até porque ela que é a nossa guru de inovação lá dentro da Colômbia. Então, assim, e que faz muito sentido com tudo que eu tenho visto também em outros eventos que eu participo. É muito isso, você focar em pessoas mesmo. Não dá para você falar em inovação sem falar de pessoas. E é isso, é centrado no humano, é buscar coisas pro humano, e não tem muito como fugir. Acho que as pessoas estão buscando alguma solução milagrosa, alguma ferramenta que você vai lá preencher um questionário e ela vai te dar a inovação, como fazer a inovação dentro da sua empresa, e não é assim, é um negócio que você tem que ter dedicação e paciência, né? A real é que, assim, todos os dias você vai, se você entrar na biblioteca, ou na biblioteca sou eu, né? Na livraria, vai ter um livro diferente falando sobre inovação e sobre uma nova metodologia, vai ter um canvas mirabolante para você preencher e simplificar o processo, vai ter uma outra forma de fazer centrado no ser humano, vai ter um negócio de sucesso do cliente, gente, é infinita a quantidade de conhecimento, de ferramentas, de instrumentos que estão disponíveis no mercado. Pega aquele que fizer sentido para você e vai tranquilo, sabe? Porque o mais importante é isso. E outra coisa que eu esqueci de falar, mas que para a gente está dando muito resultado, é times multidisciplinares. Isso, as squads, os times que se montam rapidamente e se dissolvem para o projeto, é tirar pessoas vezes, da rotina dela e dar a oportunidade dela fazer um projeto diferente. Isso mexe com a imaginação das pessoas, isso permite elas beberem de outras fontes e as ideias colidirem. Então eu tenho um cara da operação falando com um cara do comercial, falando com um cara de pricing, falando com uma pessoa que nem é de comércio exterior. Isso vai gerando ali uma colisão interessante de ideias. Uma estratégia interessante para você que é líder é job rotation. Deixa as pessoas irem para várias áreas para trazerem para você inovação. Eu vou falar o que eu acho que é a melhor ferramenta de inovação aqui. Se for uma grande besteira, vocês podem falar depois. Mas é que eu acho que isso é para o líder, tá? Líder que está me ouvindo, que você tem uma empresa que já não é mais uma startup, já está um pouco consolidada no mercado. Eu falo para os meus colaboradores que eu tenho que me sentir um inútil na empresa, porque é aí que eu vou inovar. Eles que têm que me ensinar todos os dias coisas novas, eu não posso
eu, como líder da empresa, estar nos processos deles. São eles que têm que me inserir nos novos processos e me ensinar a cada dia. E me desafiar. A cada vez que eu falo é assim, falo, não, é assim. Desafiar diariamente. Eu, quando me sinto desafiado, eu me sinto com vontade de melhorar e eles com vontade de trazer coisa nova. E deixa errar, deixa tentar. Você pode, às vezes, achar que, não, puta, eu tenho certeza que isso vai dar errado. Calma, calcula o risco daquela inovação, deixa ele fazer. Você pode se surpreender muitas vezes, como eu já me surpreendi muitas vezes. Esse é o grande passo que eu dou para você que é líder de uma empresa que gosta de microgerenciamento do seu time. Solta os caras, meu. Deixa eles fazerem o que eles pensaram, deixa eles trazerem uma inovação que você pode às vezes não concordar, e aí a surpresa vai aparecer e você vai se dar muito bem com isso. Não sei se vocês já pegaram algum líder que gosta de microgerenciamento, mas eu acho que esse é o grande, o que não deixa a empresa sair daquele patamar de inovação. Contrate pessoas boas e deixe elas fazerem o seu trabalho. Esse é um dos mantras, né? Exatamente. Sari, coloca o Steve Jobs aqui com aquela frase dele agora. E é isso, pessoal. Foi um bate-papo super bacana. Eu adorei falar sobre inovação. É um assunto que eu adoro, que eu instigo aqui no meu time. Eu quero que eles venham com sangue nos olhos para cima de mim com cada vez mais inovação, mais melhoria contínua, mais novos processos. E eu acho que para todo mundo que está no mundo de comércio exterior e fora dele, o bate-papo foi sensacional. Obrigado pela participação de vocês. E vou deixar aí os minutinhos finais aí, a última declaração para vocês fazerem aí um pitch sobre a Forcomex de novo, falar um pouquinho sobre as empresas e a propaganda aí de vocês da Colômbia também. Bom, eu vou começar com um convite para a Forcomex e a Paula encerra com um convite para vocês conhecerem a Colômbia. Então, a Forcomex, como a gente já falou, esse é nosso projeto piloto de aceleradora que nasce dentro de uma trade e com o objetivo de fomentar a inovação no comércio exterior. Então, eu convido todos vocês, aqueles que querem empreender e têm uma ideia, a passar por lá, cadastrar a sua ideia. Aqueles que já têm uma startup que gera uma solução, cadastra a sua ideia também. Aqueles que não pensam em empreender e não têm uma ideia, mas querem estar perto desse ecossistema, a gente tem uma opção para você só colocar seu e-mail ali e receber as novidades. Tem um blog para você ler, tem um Instagram que mostra ali os nossos bastidores, nosso dia a dia. Então, a gente quer estar conectado com o ecossistema de comércio exterior. Se você só tem um problema para relatar, a gente quer ouvir também, porque às vezes esse problema vai ser a força ali motriz, vai ser a pedra inicial de uma próxima startup, por que não? Então, se conecta com a gente. Nosso site é o a4comex.com.br. No Instagram também a gente está lá como aceleradora Forcomex. Só procurar a gente. Aqui, ó, pessoal. Tá aqui, ó. Opa, é a tua edição. Então, eu convido vocês também a conhecerem o site da Columbia, é columbiatrading.com.br. Nós somos uma empresa que foca muito no cliente está no centro e a gente busca soluções customizadas para atender as dores dos nossos clientes. Então, o que tiver de soluções aí que a Columbia pode resolver, a gente está aqui disposto para atuar na parte do comércio exterior. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo. Espero que tenha sido enriquecedor para você. É só o começo, estamos no primeiro dia. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Lincoln da China Link Trading, falando como importar da China, os passos, os erros, os acertos, quais são os produtos. Um bate-papo sensacional para você que pensa em trazer produto lá da China. E tem terça, quarta, quinta e sexta ainda bastante conteúdo para você. Isso aqui foi feito para você. Vem com a gente.